Tiago 5, versos 7 e 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Nestes dois textos aparecem duas palavras que são correlatas, com muita ênfase: a palavra esperar e a palavra paciência. Querido Jesus, obrigado, Senhor, te louvamos pela vida de todos, rogando a sua graça, sua presença, sua inspiração, a inspiração que vem pelo Espírito de Deus, para trazermos a palavra do Senhor, viva e poderosa, que pode operar esperança e trazer luz, entendimento aos nossos corações. Abençoe a todos, oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Podeis sentar. Um dos aspectos mais importantes dos últimos dias é o que diz respeito ao tempo da segunda vinda de Cristo. Desde os dias dos apóstolos, os cristãos têm esperado a volta do Senhor. Em cada tempo, os cristãos esperam a vinda do Senhor para a sua geração, para os seus dias. Agora chegou a nossa vez. Estamos também neste mundo com as mesmas promessas que Paulo tinha, que Pedro tinha, que João, a igreja do Senhor recebeu. E eles apegaram a essas promessas. Eles pregaram essas promessas, eles creram nessas promessas. Chegou a nossa vez de crer, de pregar, de crer, de anunciar essas promessas, de alinhar nossa vida espiritual a estas promessas, porque elas são atuais em nosso tempo. Você pode dizer, mas pastor, desde os dias dos apóstolos, já se passaram mais de 20 séculos, o Senhor ainda não voltou. Sim, mesmo sabendo que há um hiato de tempo, desde aqueles dias até hoje, nós acreditamos que a volta de Jesus é iminente, é certa, e que nós temos que continuar colocando a nossa esperança nisso mesmo. A mesma atitude que todos os demais cristãos do passado tiveram, mesmo que o Senhor não tenha voltado, um dia Ele voltará. Em algum momento da história da igreja Ele voltará. Se Deus escolheu que o tempo da volta de Jesus vai ser dentro dessa geração, bem-aventurado somos nós, de podermos contemplar os que os profetas anunciaram, o que os apóstolos esperaram, o que todas as gerações esperaram. Então estou nesta noite convidando para nós renovarmos a nossa esperança e crermos com a mesma força que Paulo cria, que João, que Pedro, que todos eles creram, todos os cristãos de todas as épocas creram. Porque o Senhor é fiel. E devemos lembrar de uma coisa muito importante. Não obstante parecer que o tempo tem sido longo, a espera tem se prolongado tanto, ela era prevista. O Senhor não deixou o seu povo sem algumas palavras específicas com relação ao tempo. Em Mateus 25:19, quando o Senhor fala sobre a parábola dos talentos, Ele diz que aquele Senhor que fez contas e entregou talentos para os seus servos, partiu para uma terra distante dizendo, trabalhem com os talentos. Quando eu voltar eu vou prestar contas, vocês vão prestar contas para mim. Em Mateus 25:19 está escrito, Jesus falando, e muito tempo depois, veio o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então não foi rápido
Jesus disse muito tempo depois. Então era previsível que transcorresse um longo tempo entre os dias apostólicos e os tempos do arrebatamento. Agora esse tempo já transcorreu, será que ele se estenderá ainda muito para frente? Quanto tempo ainda resta? Chegou mesmo a geração do arrebatamento, somos nós. Este é um dos mistérios do arrebatamento. Paulo diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em outras palavras, Paulo está dizendo, em 1 Coríntios 15:51, que haverá crentes que já dormiram, esperando a vinda do Senhor, envelheceram e morreram, o seu corpo está sepultado. Mas haverá também aqueles que nunca vão morrer, estarão vivos. Então, em nosso tempo está perfeitamente enquadrado nessa previsão. Há milhares de crentes cujos corpos estão sepultados e aqui estamos nós, vivos. Agora o mistério é exatamente esse. Paulo disse: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O mistério é exatamente esse que tem a ver com as palavras de Jesus, quando ele falou assim: porém daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Esse é o mistério do tempo, da imprevisibilidade, da rapidez, da seletividade. O arrebatamento vai envolver todos esses fatores. O arrebatamento virá, acontecerá. O tempo da sua vinda tem provado a fé de muitos, razão pela qual somos admoestados a cuidar para que algumas situações não nos sobrevenham durante o tempo da espera. Você tem esperado a Cristo? Quanto tempo faz que você tomou conhecimento desta promessa e começou a aguardar o cumprimento dela? Alguns aqui têm 1 ano, outros têm 5 anos, outros têm 10 anos, né? Cada um de nós estamos vivendo dentro dessa expectativa já por um tempo. Desde que aceitamos a Cristo, logo nos falaram, nos mostraram na Bíblia que Ele prometeu que voltaria. Quanto tempo você está esperando? Às vezes a gente somos tomados pela impaciência. A impaciência de dizer: mas já faz 10 anos que eu espero a volta de Cristo e Ele não veio. Faz 20, 40. Mas a gente tem que ter um pouco de equilíbrio espiritual. Porque se imagina se eu batesse o pé mesmo, né? Se é que isso adiantaria alguma coisa. Mas se eu batesse o pé mesmo e dissesse: não, já tem muito tempo que eu estou esperando a volta de Jesus e Jesus não vem. Aceitei Jesus tem 46 anos. Imagina eu falasse, se voltasse para o Senhor e dissesse: já faz muito tempo, Senhor, 46 anos não é possível, quase uma vida inteira. Muita gente partiu com menos do que isso, e eu estou há todo esse tempo esperando e o Senhor não vem, estou envelhecendo, né? Será que possivelmente eu vou fazer parte daqueles que dormem, do grupo dos que dormem, e não dos que ainda estão vivos? Imagine se eu batesse o pé com essa proposta, com esse argumento. Eu deveria lembrar também, todo cristão tem que lembrar que nós estamos lidando com questões eternas. E a Bíblia diz que quando se lida com questões eternas, tem que passar para o relógio de Deus. E no relógio de Deus a Bíblia diz que um dia é como 1000 anos, mas 1000 anos também pode ser como um dia. Então, 46 anos não significa nada para quem está dominando a eternidade e fazendo uma obra eterna, né? E teria eu mais razões para ficar bravo, nervoso, contrariado com relação a este tempo? Estaria eu mais com direito de fazer isso do que Paulo, do que Lutero, do que os pregadores do passado, Billy Graham, que já partiu, grandes pregadores da América, da Inglaterra, missionários que foram para campos missionários?
inclusive foram rápido, correndo, porque estavam na expectativa que Jesus podia voltar a qualquer momento. Teria eu maiores razões do que eles? Não. Outra coisa importante, se esta pressa que eu tenho também tivesse no coração de alguns crentes que viveram há 100, a 200 anos atrás, e com esta pressa que eles também teriam, como eu estou tendo, e até reclamando a Deus, imagine se Deus tivesse atendido eles com a mesma pressa que eu estou, de que Ele venha. Há 200 anos atrás, Jesus teria vindo, nenhum de nós teria nascido, nenhum de nós teríamos sido salvos, nenhum de nós talvez estaríamos aqui, existiríamos e não estaríamos aqui para alimentar a esperança da volta de Cristo. E aí seria uma ruína, uma tremenda ruína. Eu pensar que Jesus teria vindo há 200 anos atrás, eu não estaria aqui para participar da volta dele. Então, ainda bem que ele não veio, deu tempo para você nascer, criar, gerar sua família, estamos vendo nossos filhos, nossos netos, e estamos alimentando a certeza de que Ele vem. Então, glória a Deus. Eu quero que Ele venha, eu espero que Ele venha, eu vou continuar alimentando essa esperança, porque não vejo saída em direção nenhuma neste mundo, a não ser a volta de Cristo. Eu vejo os problemas do mundo cada vez se agravando mais, os problemas das nações, os conflitos, as crises, a degeneração do planeta Terra, toda a confusão que o homem tem aprontado aqui no planeta, o pecado causando maior destruição, tudo que está acontecendo de ruim, de negativo, crimes violentos, mortes, maldades multiplicando cada vez mais, não tem como a gente pensar noutra alternativa. A alternativa única e perfeita é a vinda de Cristo. Não tem remédio que melhore este mundo de outra maneira. Então nós estamos nesta condição de viver a nossa fé hoje, proclamando que Cristo vem, e continuar dizendo: eu creio, Senhor, na tua vinda. Esta é a minha esperança. Eu quero passá-la para os meus filhos, eu quero transmiti-la para os meus netos, eu quero transmiti-la para a minha geração. Aonde quer que eu for e eu estiver, eu quero fazer notório esta fé, esta esperança, esta mensagem da volta de Cristo. Eu vou levantar ela como uma lâmpada, um farol para este mundo tenebroso, dizendo: quando o Senhor Jesus vier, todos os problemas serão resolvidos. Bem, o tempo da espera então está ligado a tudo isso, mas eu quero mencionar 3 situações que inevitavelmente podem surgir com relação à espera, o prolongar do tempo, essa aparente demora. O que pode acontecer em virtude disto? Ou já está acontecendo, aliás, já tem acontecido, e que nós temos que ter o cuidado para que, ao pensarmos na vinda de Cristo e nesta aparente demora, nós não sejamos tomados por alguma dessas situações. Só 3. A primeira situação é a que está em Mateus 25, verso 5. Diz assim: e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. A primeira situação negativa ligada a aparente demora da vinda de Cristo é o sono espiritual. A possibilidade de sermos tomados pelo sono espiritual. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Quando a gente fica esperando alguém sentado ali num banco, e fica esperando, e as horas vão passando, de repente começa a dar uma sonolência. Você começa a dar um cochilo, alguma coisa assim, ou esperando em casa mesmo, aguardando alguém que está para chegar na sua casa. Você senta ali no sofá e de repente você fica esperando até que dá umas pestanejadas. O sono espiritual ocorre quando perdemos a consciência da realidade espiritual ao nosso redor. Aplicando isso na realidade, no aspecto espiritual, então nós nos achamos
com sono ou já dormindo, quando nós perdemos a realidade, a consciência da realidade espiritual do mundo ao nosso redor, da situação ao nosso redor. Nessa situação, deixamos de considerar as advertências proféticas, as palavras de advertências da Bíblia, e deixamos de discernir o tempo em que vivemos. Jesus disse um certo dia: vocês sabem discernir a face dos céus. Quando vocês olham para cima, o céu está rubro, vai chover. Quando não está rubro, você diz não haverá chuva. Diz, vocês sabem discernir a face dos céus, mas não sabem discernir os tempos, as estações predeterminadas por Deus. Lá em Israel tinha uma tribo, a tribo de Issacar. A Bíblia diz que eles eram destros, treinados para discernir, para entender os tempos proféticos. A tribo de Issacar estudava profundamente as profecias. O sono espiritual, então, ocorre quando nós nos tornamos alheios à situação real, segundo a palavra de Deus, e começamos a nos acomodar como alguém que se desliga de uma realidade ao dormir. Nessa situação, então, o Paulo adverte: e isto digo, conhecendo o tempo. Olha bem, o tempo que pode fazer a gente ficar sonolento. Entender o tempo que estamos vivendo também pode nos despertar. Paulo disse, entendendo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, acordar para a realidade, confrontar de novo profecias, voltar para os livros proféticos, ler em voz alta, ler para a gente mesmo, infundir as palavras de Deus em nosso coração. É tempo de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos 13:11. Para evitar o sono espiritual, existe uma alternativa adequada. Mantenha-se em atividade, ocupe-se na obra do Senhor. Você não quer dormir? Então não assenta, não fique quieto, não para num canto não. Comece a fazer alguma coisa. Você já teve essa experiência? Muitas vezes a gente é tomado por um sono na volta do dia e dá vontade de procurar uma cama porque o sono está muito forte, mas de repente você lembra que tem que fazer alguma coisa inadiável naquele momento, e naquele exato momento você diz, não posso de maneira nenhuma andar para a direção à cama, eu tenho que andar em direção a minha atividade, a minha tarefa. E você vai porque aquilo tem que ser feito, é você que tem que fazer. E em 2, 3 minutos, você não tem mais nem um pingo de sono, porque você se envolveu com uma atividade necessária, útil, importante. E você consegue passar o resto daquela tarde inteirinha sem mais lembrar de cama, adiando, deixando o sono para o tempo certo. A Bíblia diz, levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. A Bíblia diz que Deus tem um descanso para o seu povo. No sentido espiritual, não deixe a sonolência tomar conta da sua vida. Haja, ponha-se de pé, cante um hino, dê um glória a Deus bem alto, lave o rosto, põe a mão no arado e diz, eu vou trabalhar, o dia do meu descanso está chegando, e naquele dia realmente eu poderei desfrutar de tudo que Deus tem para mim. Está na hora, irmãos, de não se entregar à imobilidade, ficar imóvel em algum canto qualquer e você se apartar do ritmo da igreja, da vida espiritual dos seus irmãos, você perder essa sintonia e você ficar no meio da estrada, pisa aqui, pisa acolá, nem está dentro 100% de um projeto da vinda de Cristo, também não está fora, mas está dividido. E a sonolência está por aí. Quando o profeta Jonas fugiu do trabalho missionário, a Bíblia diz que ele sentiu um profundo sono, lembra? Jonas, porém, desceu nos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. Quase sempre, quando a gente evita se envolver com a obra de Deus, nós estamos querendo cair nesse profundo sono e vamos inevitavelmente acabar sonolentos. Enquanto dormimos, no sentido espiritual, o inimigo
pode causar danos à obra. Jesus disse: mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando é que o inimigo aproveitou para fazer danos? Quando os homens dormiram. Dormir aqui é perder a atenção, não ficar atento, não cuidar, não se envolver. Paulo disse: não durmamos, pois, como os demais. Quem são os demais? Crentes mornos, mundo sem Deus. O mundo sem Deus está completamente indiferente à vinda de Cristo. A maioria nem sabe o que significa isso, nunca ouviu isso. Você vai em determinadas religiões, seitas, você vê determinados programas de televisão que dizem ser do Evangelho, mas nunca pregam a volta de Jesus. Se você perguntar um católico, um espírita e outras seitas, você já ouviu falar da volta de Jesus, do arrebatamento? Ele vai levantar uma interrogação muito grande, dizendo: nunca ouvi falar nisso, o que significa isto? Não pregam, não acreditam nisso, porque se acreditassem, pregavam. A gente fala daquilo que a gente acredita. Por que eles não pregam isso? Porque eles não acreditam. Eles não pregam, não ensinam, eles não creem. Uma segunda situação que tem que ser evitada, porque ela é perigosa quando lembramos que temos que esperar com paciência, é a imprudência espiritual. Vou ler o texto. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu senhor tarde virá, olha bem, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Jesus disse isso em Mateus capítulo 24, 48 a 51. E se aquele mau servo disser: o meu senhor tarde virá. Parece que é somente os maus servos mesmos que pensam que Jesus não vem, que querem acreditar que isto não é verdade. Se eu quero ser prudente espiritual, então eu vou crer no que a Bíblia diz, que a volta de Jesus pode acontecer a qualquer momento. Não importa, não importa se já passaram 20 séculos. Agora estamos mais perto então da volta dele do que antes, muito mais. É um erro pensar que podemos, olha bem, é um erro pensar que podemos comer e beber com este mundo, pensando que Jesus não vem logo. Aqui diz que este servo que pensava consigo mesmo: o meu senhor tarde virá, começou a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os bêbados. A questão é exatamente essa: quando a pessoa alimenta a sua fé, dizendo Jesus não vem agora, é que ela pode ficar aberta à convivência com o mundo e com os pecados do mundo. Comer e beber com os bêbados foi uma concessão que a sua alma, seu coração deu para ele mesmo, dizendo: ele não vem agora, vai fazer alguma coisa diferente neste mundo, vai relacionar mais com este mundo. E esta porta é a porta do mundanismo, é exatamente a porta que a Bíblia manda evitar, dizendo: não misturem com o mundo, com o pecado, não tenham amizade com este mundo. Mas Jesus não vem agora. Não importa, mesmo que ele não venha, se ele não vier, nós continuaremos separados do mundo. Mas quando uma pessoa alimenta a ideia de que Jesus vai demorar ainda para vir, ele é mais propenso a ser tentado, a misturar com o mundo. E ele pensa assim: não, mas ele não vem agora mesmo, dá para mim ir ao mundo, depois volto. Ainda dá tempo. Aí que é o problema. Muitos serão surpreendidos pela volta do Senhor e serão deixados para trás, exatamente por conta disso. Não podemos deixar de pensar, de propor para nós mesmos que o Senhor pode voltar a qualquer momento, e nós não podemos deixar de servir ao Senhor
Um dia só sequer não podemos deixar. Todos os dias eu acordo, você acorda para ser servo, para amar o Senhor, para servir a Deus, para engrandecer o nome de Jesus. Eu não quero acordar nenhum dia da minha vida para servir a mim mesmo, ao mundo ou ao pecado. É preferível não acordar aquele dia. É preferível partir. Se o Senhor der mais um dia de vida para você, quando você abrir os olhos, diga: Senhor, estou de pé para te amar, para te servir e para esperar a tua volta. Eu não estou fazendo plano de beber e comer com os bêbados, não. Eu estou fazendo planos de assentar na mesa, no reino de Deus, na presença dos santos, na presença do Senhor. Por que não podemos brincar com essa ideia de aproximar do mundo, de criar elos, vínculos com este mundo? De maneira nenhuma. Por que não podemos brincar? Sabe por quê? Pois que quando disserem paz, a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Paulo disse ainda: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia, e a palavra dia aqui é aquela palavrinha, dia, o dia de Cristo, o dia esclarecerá. Ainda mais quando vedes que o dia se aproxima. Esse dia é com D maiúsculo, porque esse é o dia do arrebatamento. Esse é o dia do nosso encontro com Jesus. Esse é o dia que os profetas anunciaram, os santos têm esperado em todas as gerações. Para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Quando aquele dia raiar, os que estiverem prontos estarão com o Senhor para sempre. Os que não estiverem serão deixados para trás. Entenda, devemos pensar sempre que a volta do Senhor é iminente. O Senhor vem nos buscar. E a terceira razão porque nós temos que ter cuidado com esta aparente demora, com esse tempo que se estende, é que nessa expectativa de ter que pôr para funcionar a esperança, a paciência, surge inevitavelmente o ceticismo. Está escrito: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Segundo a carta de Pedro, capítulo 3, verso 3 e 4. Surgirão escarnecedores dizendo: onde está a promessa da sua vinda? O cético, quem é o cético? O cético é aquela pessoa que vive em constante estado de dúvida. O cético é aquele homem, aquela mulher que resolveu pôr dúvidas à verdade, à revelação de Deus, à palavra de Deus. Por isso o cético rejeita a palavra de Deus, não sabe nem quer aprender o que é andar pela fé. O cético não combina com a vida pela fé, porque o cético ele é duvidoso, ele quer apalpar, ele quer ver, e mesmo depois de ver, de apalpar, ele ainda põe dúvidas. Ele rejeita as profecias, os milagres e as promessas de Deus. Então inevitavelmente a aparente demora da vinda do Senhor vai dar, ou já está dando, ocasião para o surgimento do ceticismo. A dúvida. O ceticismo então é aquele que porta dúvida, aquele que dissemina dúvida. E a dúvida não resolvida. A dúvida não resolvida leva ao ceticismo. E o ceticismo leva ao escárnio.
Quando a pessoa duvida, ele começa a escarnecer de quem crê. Como ele não quer crer, como ele não interessa em crer, então ele começa a escarnecer de você que crê. Se você crê nisso, você acha que isso vai acontecer algum dia? Isso jamais vai acontecer, isso sempre foi assim, nunca vai haver mudança nenhuma. Ele começa a pôr dúvida na sua esperança. O cético está na televisão, é um ator renomado, é um jornalista famoso, é um psicólogo, é um filósofo que dá palestras, é um palestrante de grandes concentrações, ele é cético. O ceticismo está em todo lado. E, como eu disse, a dúvida não resolvida, ela leva ao ceticismo, então ao escárnio. E o escárnio é o último estágio. É o último estágio antes da blasfêmia. Esse é o caminho da blasfêmia. Pedro escreveu: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. 2 Pedro 2,2. Os céticos vão dizer, ou já estão dizendo por aí, que os profetas piedosos do passado estavam enganados. Todos eles acreditaram em grandes promessas e acabaram morrendo e nada aconteceu. Muitos estão dizendo: não adianta acreditar, não é desse jeito, a Bíblia é um livro cheio de fábulas, de promessas infundadas. Este é o quadro espiritual de nossos dias. Mas Pedro diz aos escarnecedores que viriam que muitas coisas improváveis, totalmente improváveis, que foram anunciadas pelos profetas, se cumpriram. Pareciam ser improváveis, mas se cumpriram. E Pedro cita uma. Ele diz que entre as coisas improváveis do passado, Pedro cita o dilúvio. O dilúvio tinha todas as possibilidades de nunca acontecer, mas Pedro diz assim: ele aconteceu, e aí? Vocês vão contestarem a volta de Cristo? Então Pedro diz assim: eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Pedro reporta ao tempo de Noé que era improvável que houvesse uma chuva suficiente para, pelo menos, irrigar as terras e molhar e fazer os rios correrem. Não é possível, não existe chuva nesse tempo. A terra ainda estava em seu estado original e era regada por um vapor. Não havia então necessidades de chuva, nem chuva era provavelmente conhecida da forma como Noé estava anunciando, não. Então era totalmente improvável. Pedro está dizendo: mas o Noé não anunciou que viu um dilúvio, Deus não disse para ele que viria. Todos se escarneceram, ninguém importou de fazer barco, nem ajudar Noé, mas ficaram criticando. E Deus deu 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30, 100, 120 anos. E aí, depois desse tempo a chuva veio, o improvável aconteceu. Aquilo que era impossível, que os céticos diziam, nunca jamais vai acontecer. A água, a chuva estava caindo e as águas estavam subindo, e daqui a pouco aquele barco que Noé fez, que ninguém daria conta de arrastar ele para um lugar que houvesse o mar, porque o mar devia estar bem longe de lá, e disseram: que adianta fazer um barco desse, não tem jeito nem de levar ele para onde tem água. Aliás, onde tem água? Ninguém sabia nem onde tinha tanta água para pôr um barco daquele. Então o barco não vai até as águas, mas Deus faz as águas virem até o barco. E chegou o dia que aquele grande barco, aquele navio de 150 metros de comprimento, era um transatlântico, 3 andares, era um absurdo. De repente as águas começam a mover aquela grande embarcação, e as pessoas ao lado de fora batendo, diz: abre-nos, abre-nos. Noé disse: eu não tenho a chave, quem fechou levou a chave. E as águas fizeram aquele barco
navegar. Fizeram aquele barco flutuar. Estava cumprindo o que era improvável. Pedro diz: o Senhor virá. Os escarnecedores vão ficar envergonhados, os céticos vão ficar envergonhados, ficar tudo para trás, porque não acreditaram, porque não quiseram a vida da fé, não quiseram crer nas palavras do Senhor. O Senhor é fiel com aqueles que creem. Quando Dave Livingstone estava fazendo a grande obra missionária na África, ele era não apenas um missionário, ele era também ele fazia mapas, ele fazia desenhos mostrando onde os rios da África, onde tinha as tribos, mapeando. A palavra certa, ele era um geólogo, ele era um historiador, ele era um homem muito culto, então ele preparou um mapeamento da África para os futuros missionários. Mas ele ganhou muitas almas para Jesus e ele conseguiu ajuda para fazer uma expedição bem avançada no interior da África. E ele conseguiu a ajuda dos Makololos, que eram uma tribo de gente que ele já tinha evangelizado, eram todos crentes. E ele contratou os homens para ir com ele, carregando equipamentos, materiais, a cavalo, a pé. E eles iam longe, 300, 500 quilômetros, 600 quilômetros, no meio da mata, dentro. E ia achando outras tribos, mapeando rios, lugares, etc. Mas ele foi até a metade da expedição e percebeu que o recurso dele estava acabando. Ele recebia ajudas da Inglaterra. E aí ele chegou numa tribo dos Zambeses, que ele conhecia também. E ele chegou e pediu apoio ao chefe da tribo para hospedar os seus trabalhadores, que ele teria que voltar para buscar recursos. Ele disse: não dá para levar esse povo de volta. Eles têm que ficar aqui, me esperar, eu vou buscar recursos e volto. E os Zambeze diz: pode deixar os seus homens conosco. Era um grande número de homens que trabalhavam com ele, todos crentes. E ele retornou sozinho, até chegar no rio. Do rio ali ele pegou uma embarcação, uma canoa, desceu o rio até chegar onde ele precisava de pegar o navio e voltar à Inglaterra para buscar recursos, dinheiro. E ele disse para os seus trabalhadores na hora de sair: diz, olha, fiquem me esperando, eu vou voltar. Quando ele foi embora, eles ficaram com os Zambés lá, os Makololos. Os Zambés disseram: você acredita que esse homem branco vai voltar só por conta de vocês? E aqueles trabalhadores crentes disseram: não, chamava ele de pai, nosso pai é fiel, nosso pai não mente, ele prometeu que vai voltar e nós cremos que ele vai voltar. Só que foi demorando o tempo, 2 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses. Já estava completando 1 ano e nada do Dave Livingstone. Já alguns homens do Dave Livingstone ficaram doentes, alguns morreram ali na tribo dos Zambeses. E os que continuavam ali diziam: nosso pai vai voltar. Os Zambeses continuavam criticando: jamais ele voltará. Estava completando 2 anos que eles estavam ali, e de repente, num dia inusitado, eles escutaram um barulho vindo lá do rio. E eles foram correndo: que barulho é este? E eles contemplaram uma cena extraordinária. O primeiro barco a vapor a subir aquele rio na África. Era um barco a vapor que vinha trazendo Dave Livingstone. E eles, quando viram aquele barco fazendo barulho e fumaça, eles ficaram impressionados, mas quando eles olharam, e impressionaram mais ao ver na proa do navio, quem? Dave Livingstone. E aqueles nativos, tomados de alegria, disseram: nosso pai é Dave Livingstone, nós sabíamos que ele ia voltar. E eles não suportaram, pularam no rio, foram nadando até o barco, subiram no barco e abraçavam e choravam e saltavam e diziam: nós sabíamos que o senhor ia voltar. Voltaram, disseram para os Zambés: não falamos para vocês que ele viria, ele prometeu, aqui está o nosso pai. E Dave Livingstone diz: vamos continuar a expedição, despedir e seguir em viagem para aquele trabalho imenso que ele estava fazendo. Irmãos, nosso grande missionário celestial, Jesus Cristo, vai voltar. Vai voltar. Pode ser que este mundo
esteja tirando proveito dessa demora para criticar, para dizer ele não se importa com você. E você acha que ele vai importar com você? Você acha que ele vai preocupar-se de voltar só por conta de você? Pois ele disse que voltaria, ele prometeu. Nós acreditamos que ele vai voltar. Conclusão: não obstante todas as situações negativas que nós mencionamos que podem acontecer em virtude da aparente demora, a Bíblia diz que Deus levantaria uma geração cheia de fé, capaz de suportar o tempo, capaz de suportar a crítica, o cético, capaz de suportar o presente século mal, capaz de ficar atenta e capaz de manter a esperança pronta para aguardar a volta do Senhor. Paulo disse: porque todos vós sois filhos da luz, filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também os fazeis. Creio que Jesus nos chamou para pregar e para crer em sua segunda vinda, para manifestar isso para essa geração de nosso tempo, seja ela a última ou seja ela a que for. Nós estamos aqui para continuar dizendo: Jesus voltará, Jesus voltará. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Vamos ficar de pé. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Glória a Deus. Vou pedir a alguns obreiros que gentilmente também ofereça agora a sua intercessão, orando com os nossos irmãos pessoalmente, e nós estaremos juntos buscando a bênção de Deus para você e para a sua vida. O Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre, o seu amor está presente, a sua palavra de esperança move a nossa alma. Vamos orar. Querido Pai Celestial, no santo e maravilhoso nome de Jesus, nós clamamos agora por uma intervenção milagrosa do Senhor na vida destes irmãos que estão presentes neste lugar. Que o Senhor possa vir, Senhor, com poder e graça, tocar em cada coração, em cada vida. Que o Senhor possa manifestar, Senhor, virtude, a virtude, Senhor, que renova, a virtude que fortalece, a virtude que sustenta a fé, a esperança. Vai, Senhor, ministrando a graça. Abençoe este irmão, esta irmã, toda a sua família, todos os seus filhos. Abençoe, Senhor, que nós sejamos uma igreja fervorosa no Espírito, cheia, Senhor, de amor pela Tua palavra, de amor pela Sua presença, que nós possamos almejar nesta noite e em todos os dias de nosso viver, que o Senhor volte, que a sua vinda se cumpra, que nós possamos ver a glória do Senhor manifesta a este mundo. Sabemos, Pai, que a única esperança é Jesus Cristo, Senhor da glória. Em nome de Jesus clamamos, pedindo a tua vitória, teu poder, a manifestação do Espírito de cura, do Espírito de revelação, de entendimento, de sabedoria, de fortaleza. Vai ministrando graça, Senhor, vai tocando os corações, vai trazendo, Senhor, vitória. Em nome de Jesus, cessa o temor, cessa a aflição, cessa agora toda, Senhor, inquietude do coração, e implanta a tua paz.
Faz estabelecer, Senhor, o conforto do Espírito, a virtude do Senhor, que fortalece e unge a vida de todos no santo nome de Jesus. Este é o nosso clamor por todos, esta é a nossa súplica por toda a tua igreja na terra, por todos os teus filhos neste lugar. Guarda-nos, dando-nos uma semana de vitória, abençoando o teu povo no trabalho, em casa, na viagem, na escola, na faculdade, aonde quer que um filho teu estiver. Pai, esteja presente com eles, alegrando e fortalecendo, ungindo com o Espírito Santo. Esta é a nossa oração, este é o nosso clamor, no santo nome de Jesus, te louvando e te agradecendo hoje e sempre, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Maravilhoso é, maravilhoso é, quando penso que Deus ama a mim. Maravilhoso